contribuinte não sabe que contribui. O cidadão que está em casa hoje diz, mas eu não pago imposto. Ou eu só lembro do IPVA, do IPTU e do imposto de renda. Toda vez que o cidadão consome um produto, tem embutido nele uma carga tributária. Então, inclusive a classe E é pagador de imposto. À medida que ele compra uma água mineral, ele está pagando imposto sobre isso. Uma lata de cerveja, um frango, um arroz, um feijão. Isso as pessoas não sabem. Tenho certeza que muitos telespectadores que estão nos ouvindo agora não têm noção que eles pagam imposto. A gente precisa mostrar isso. A hora que o cidadão começar a fazer essa conta da contraprestação que o Estado lhe fornece, ele vai começar a reclamar de ficar 10 horas na fila do SUS. Porque hoje ele faz isso, se sujeita a isso, porque ele acha que é de graça. De graça. Mas não é de graça. Então aí voltando para a realidade da associação, nós temos projetos muito interessantes, como é o caso do Feirão do Imposto, por exemplo, que é um projeto que já acontece nacionalmente, aí vindo dos jovens empresários, ainda da época que eu também fazia parte do movimento dos jovens empresários, né? Hoje a gente já está na associação, mas esse movimento é fantástico. Você imagina se em todos os comércios estabelecidos, o cidadão, quando fosse comprar o produto, soubesse, sobre essa camiseta que eu estou comprando, eu pago X% de imposto. O cara ia começar a raciocinar e dizer assim, pô, mas então eu pago imposto sobre tudo? Sobre tudo. Então, o que o governo me dá não é de graça. Não é de graça. Esse debate é um debate que gera até um programa específico sobre isso, que vai desde a questão de criar a massa do cidadão que nos permita fazer a força social para fazer as reformas, até a falta de vontade política de discutir itens que aparentemente são simples, né? Uma análise que a gente faz em 5 minutos, mas que na prática levam anos para ser alterados. Ou seja, né, presidente, como ninguém cutuca, né, o governo, ele fica na dele. Né? Eu acho que essa discussão que você está colocando deveria ser quanto é que eu pago de imposto. A classe E, como o senhor colocou. E ainda fica no âmbito muito partidário. E aí as pessoas se escondem atrás do debate político. E esse debate tributário não é um debate político, é um debate social. E aí a gente, enquanto sociedade, não se organiza para debater. Então fica o partido A na oposição, querendo diminuir o imposto, e o partido B na situação, querendo arrecadar mais para poder investir mais, para poder eventualmente se manter lá no poder e realizar obras e tal. E nós, sociedade, muitas vezes pagando a conta da ineficiência desse debate, porque ele não avança. E isso aí é o nosso desafio. Então também não podemos só culpar o poder público, temos muitas vezes que nos culpar porque a gente ainda não levou esse debate de forma séria adiante. Eu sei que o teu programa tem uma boa audiência, e essa audiência qualificada deveria se perguntar, inclusive o cidadão comum, mesmo que não participe de entidade, que tipo de ideia ele deu em algum momento para mudar a questão tributária. Porque também só reclamar e só jogar pedra não resolve. Né? Pois é, presidente. E qual é a consequência que já está esse debate, essa proposição da CIF? Olha, assim, a gente tem algumas vitórias, ainda que pontuais. A primeira delas foi ter uma proposta completa. Completa significa não uma análise sobre determinado tributo, uma análise geral. Isso a associação tem. Essa proposta já vai ganhando adeptos. Então, nasceu na Associação Comercial de Florianópolis, já é defendida por todas as associações do Estado, já tem outras entidades, outros sistemas estudando. Então, isso é uma conquista. Segunda conquista é ter um parlamentar, no caso, aqui de Santa Catarina, o deputado Jorge Bueira, que é um parlamentar com boa noção da questão tributária, milita nesse assunto, e também da base, que tem interesse em avançar na discussão desse tema nacionalmente. Então, já tem. Esse tema nosso, que não é original, mas só a compilação que é original, já encontra eco em parlamentares nacionalmente. Você tem o deputado Rauli, agora até vai ser secretário da Fazenda do Paraná, o próprio Vinhati, que agora sai do Legislativo, mas consegue debater isso, o deputado Pimentel, você já consegue ver esse tema adiante. E então já é mais uma conquista. Espaços como esse, para debater esse tema, que também era um tema já meio morno, também já não encontrava mais, enfim, mas as pessoas não acreditavam mais nisso, então também não encontrava mais espaço na mídia, então já começou a reaver esse tema e a gente está avançando, dentro da nossa possibilidade. Agora, lógico que
se a gente ganhar uma massa maior de pessoas e de esforço da sociedade no sentido de se mobilizar contra o assunto, melhor. E é por isso que, em paralelo com a proposta, a gente trabalha a questão da conscientização. Porque a gente sabe que no futuro, a hora que as pessoas tiverem essa consciência cidadã, né, de que são consumidores e, por isso, contribuintes, no momento que consomem, automaticamente são contribuintes, não só no momento que eles pagam a guia, nós vamos começar a ter um pouco mais de força para avançar. Pode demorar 1 ano, 2 ou 10, mas aí nos compete pelo menos fazer a nossa parte. Eu acho que a associação se posiciona na vanguarda nacionalmente como uma das poucas entidades que tem condição de fazer um debate não partidário, maduro, sobre um tema tão ríspido e tão árido como a questão tributária no Brasil. Esse tema, essa discussão, pode chegar na Confederação Nacional? Bom, nós estamos trabalhando para isso, mas o mais importante é que ele não chegue lá de maneira distante da base. O nosso desafio está sendo em fazer com que a base toda aposte. Porque, assim, às vezes pode chegar uma proposta vazia, num líder de confederação mais, vamos dizer assim, mais moderno, que consiga enxergar o valor na nossa proposta, mas ele não consegue ter força para discutir se não vier esse capital social de baixo para cima pedindo, ou pelo menos acreditando. Uma confederação, por exemplo, como a nossa, que é a CACB, tem mais de 2.000 associações comerciais espalhadas no Brasil. Mas se as 2.000 associações não tiverem com essa proposta latente, compreendida, toda vez que ela for fazer uma ação lá em cima, a confederação fica isolada. Ela precisa ter a base puxando, os empresários querendo. Em cada cidade, as associações, os empresários falando com seus parlamentares. Aí você ganha corpo. Eu não estou dizendo também que essa proposta é a solução do Brasil. Só que esta Mas é uma solução. Mas é uma solução. E ela pode ser muito melhorada. Agora, tem que ter o debate. Alguém tem que puxar esse debate. Ah, mas lá no Congresso tem uma proposta. Vai lá ver quais foram as últimas tramitações. Essas propostas estão devagar. Não há movimentação. Não há vontade política do governo discutir de maneira não partidária. Ou seja, um debate polarizado e só. Nós temos que avançar para um debate social, né? Como teve na Constituinte, como teve em outros temas em que o Brasil avançou, nós precisamos avançar nesse assunto. Esse assunto é um gargalo, assim como outros tantos, né? Tudo bem. Na campanha eleitoral do ano passado, presidente, a própria CIF tomou a dianteira aí de debater com os candidatos que disputaram o governo do Estado. Vamos ver, estamos com um governo novo, há 1 mês assumiu o governador Raimundo Colombo, saber se a resposta dada naquele debate já está se concretizando, especialmente nesse início de governo, em relação aos empresários. Nós voltamos em 2 minutos. Bem, é o Direto ao Ponto desta quinta-feira, hoje debatendo as questões de Santa Catarina e do Brasil, claro. O empresário Doreni Caramori Júnior, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Presidente, como eu falei antes do outro intervalo, no ano passado, durante a campanha eleitoral, a CIF recebeu os candidatos a governador e, claro, também o candidato eleito, Raimundo Colombo. Quais foram as colocações principais que foram oferecidas ao governo? O projeto foi até bastante ousado, porque a gente resolveu, ao invés de apresentar uma lista extensa de pleitos, porque existem, são vários, a gente resolveu nos focar em assuntos que a gente achou prioritário para a região da Grande Florianópolis. Foi feita uma pesquisa, na base dos 2.400, na época era o número de associados da CIF, todos responderam, a gente compilou e chegou a 5 temas como prioritários. Era a questão tributária, a questão do saneamento básico, meio ambiente, saneamento básico, a questão da educação, a questão da segurança pública, a informalidade, e esses temas, então, acabaram sendo o norte de todos os debates que a gente teve com os candidatos. Além disso, a gente criou uma metodologia, primeiro, de mandar o paper antes, para que eles viessem preparados sobre os assuntos, e depois de fazer um debate televisionado, ou seja, gravado. Então, nós temos hoje todas as respostas que o Raimundo Colombo, nosso governador, deu à época sobre esses assuntos. E sobre outras perguntas aí livres que foram feitas pela plateia. Qual é o nosso objetivo com isso? Nós vamos acompanhar, né?
a começar agora, em março. A primeira visita do governador está marcado para a Associação Comercial, dia 22 de março, onde a gente já vai começar a ver, nesses 3 meses de governo, 2 meses e meio, o que o governador já caminhou naqueles assuntos que ele se comprometeu, né? E aí foram vários. A começar, por exemplo, pela questão da segurança pública. Ele se comprometeu a colocar um técnico e não um político na secretaria. Cumpriu, né? Vamos ver qual é o desempenho do secretário César Gruba, mas, objetivamente, se propôs, o governador, lá na associação, objetivamente, isso foi até um pleito da associação, mas ladeado pelos CONSEGs, né, que são também representações importantes da sociedade civil, e aí cumpriu. E tem outros N itens que a gente vai poder avaliar. O que é inovador aí? Inovador é, obviamente, a responsabilização do governo, na frente de centenas de empresários e de uma Câmara, e também o nosso desafio conjunto, enquanto associação e enquanto governo, de acompanhar e monitorar os itens. Então, nós vamos avançar nesse sentido e tenho certeza que o governador vai ser beneficiado por isso se ele realmente executar, porque nós vamos ter um marketing positivo. Assim como se ele não executar, nós, obviamente, vamos fazer um marketing negativo, no sentido de mostrar que ele se comprometeu com determinados assuntos e não executou, e ele vai ter que, pelo menos, justificar o porquê não executou. Eu acho que, de novo, evidencia o papel importante da sociedade civil no controle governamental. Não no controle de jogar pedra, no controle de acompanhar, porque a gente também tem que elogiar quando for executado. E aí teve assuntos como a participação da sociedade civil no governo, ele disse que quer fazer um governo debatendo, e eu acho que tem demonstrado isso, mas isso é uma coisa que a gente só vai conseguir avaliar mais no longo prazo. Já nos recebeu por 2 vezes, eu vi que já recebeu diversas entidades representativas, está aqui fazendo expediente forte em Florianópolis, né, se inteirando dos assuntos. Eu acho que isso também vai dar um resultado positivo, porque vai dar subsídios e legitimidade para ele decidir. Em que pese ele tenha a legitimidade das urnas, o sistema que nós temos hoje de representação, ele é muito frio. O cidadão vota e não consegue dar ideia e tal. Então, quando ele recebe a sociedade civil para discussões e apresentação de projetos, ele passa a fazer um outro sistema de garantia de legitimidade, que é o de ouvir, né, ouvir propostas e tal. Eu acho que isso também tende a dar um impacto positivo no resultado desse governo que está entrando por aí. Bom, doutor Dorani, e nessa questão de prioridades, o que o senhor acha, sem retirar esse debate, que é valioso, que a CIP fez, em termos de prioridade, qual é a principal ação que o governante tem que adotar em Santa Catarina? Eu acho que, como nas nossas casas e nas nossas empresas, a primeira questão é fiscal. Arrecadação, gasto, sobra, potencial de investimento, priorização, estratégia de priorização de investimento. Acho que são 5 pontos que fazem parte da política que qualquer governo vai fazer. Eu acho que nesse ponto ele começou bem, fez uma parada estratégica de 120 dias para olhar o caixa do governo e criar os critérios pelos quais ele vai fazer investimento. Ora, nós vamos encontrar aí uma série de desafios. Primeiro é ver se ele vai ter força de competência e de política para cortar onde precisa cortar. Né? E o segundo que vem logo depois disso, e a sobra, como é que ele vai investir? Se ele vai investir com critérios técnicos, com critérios políticos, com critérios ouvindo a sociedade civil e tal. Então, essa é a primeira prioridade. Eu acho que a segunda prioridade é estabelecer prioridade, porque nenhum governo consegue fazer tudo o que é demandado. Né? Também é um desafio. Vai ter que tentar ouvir o que a população quer e priorizar aquilo que realmente é mais importante para o Estado. Aqueles itens que a gente chama de alavancas, ou seja, com uma movimentação X, você gera um efeito muito maior porque você movimentou setores chaves, como é o caso da infraestrutura. Ou seja, quando você constrói um viaduto ou uma ponte, ou quando você duplica a 101, que aí já é caso do governo federal, você gera um desenvolvimento econômico que justifica, seja em tributos e tal, outros investimentos, né, outros ganhos correlatos. Então, aí vai ter que escolher bem. Né? A gente tem, obviamente, as nossas prioridades enquanto associação, o que a gente acha que é fundamental. Vamos ver se o governo consegue estabelecer boas prioridades e consegue fazer alavancas para o desenvolvimento econômico e social
né, do nosso Estado. O que o senhor acha de fundamental no quesito privatização? Eu acho que a questão é a eficiência. O item privatização é um item que gera muito debate, mas todos os governos fizeram, né? E esse debate da eficiência é um debate que ainda existe. Isso vai desde rodovia, quando se faz um pedágio. Ah, mas o pedágio é só para manutenção. Também é uma privatização, você está privatizando a manutenção da rodovia e passa pela avaliação da eficiência. Nós, enquanto cidadãos, temos que ser eficientes, gastar bem o nosso recurso para ter um bom retorno. Enquanto empresas temos que ser eficientes, o governo tem que ser eficiente também. E a privatização passa por isso. Em muitos setores, privatizar é dar eficiência. Lógico que a questão do controle, da bem aplicação do recurso e também não é esvair o patrimônio público. Nós temos casos com privatizações muito bem sucedidas, como é o caso da telefonia, né? É reconhecido mundialmente, e temos outras privatizações não tão bem sucedidas. Então a questão da privatização não é por si só a solução. A solução é privatizar o que tem que ser privatizado, ou seja, onde tiver eficiência, e de uma maneira bem feita, para você também